Olá, amigos e amigas do canal Eu Espírito. Eu sou Carla Lima e hoje dou as boas-vindas a vocês, dando continuidade ao nosso estudo sobre conflitos existenciais, baseado na obra de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Hoje a temática do estudo é a culpa. Joana nos traz a culpa como uma doença psicopatológica. Vamos falar sobre a psicologia da culpa, sobre as lamentáveis consequências da culpa não liberada e os processos de libertação da culpa, né? Onde ela apresenta, claro, as terapias necessárias para que possamos nos libertar dessa enfermidade. Bem, antes de mais nada, eu limpo em mim todas as memórias negativas que compartilho com cada um de vocês que terão acesso a este vídeo. Peço que o grande Espírito limpe, purifique e transmute todas as energias em luz pura e amor sempre. Vamos lá, meus irmãos. Duas são as causas psicológicas da culpa. Segundo Joana de Ângeles, a que procede da sombra escura do passado, da consciência, que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outros e que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Este procedimento preexiste à vida física, porque originário na sua primeira proposta, como gravame cometido contra o próximo que gerou conflito de consciência. Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram a avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez e no primarismo pessoal. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação da falta, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa que resuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutoras da lembrança inconsciente. Ou seja, esses arquivos estão em um dos nossos corpos sutis, registrados. Quando isso ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto intransferível. Ou seja, creio eu que está presente esse sentimento, esse estado de culpa, nos arquivos do nosso corpo mental, ou no corpo emocional. Isso é algo para ser investigado, para que a gente possa identificar melhor. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional. Então, essa parte em que a Joana nos informa que esse sentimento se apresenta como uma forte impregnação emocional, já nos dá a ideia de que esse estado essa energia está focada no nosso corpo emocional. Então, em forma de representações ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflitos psicológicos, ele se faz mais evidente através dos nossos comportamentos em relação a tudo que nos circunda. E isso pode causar bloqueios muito sérios, no nosso dia a dia. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade,
conspira para a instalação da culpa. Normalmente, exige-se que o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores quando os frustrados que lhe transmitem a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmo agradam em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. Precipitar-lhe a fase do desenvolvimento adulto com expressões piegas, nas quais se afirmam já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando-lhes condutas extravagantes, sem que deixem de ser realmente crianças. Isso se passa ao longo da nossa história da humanidade, isso sempre se passou. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais de cada ser que aqui renasce neste planeta. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e a diversas culpas. Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes da dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado, e isso ele leva para a vida adulta. Estamos aí com um mundo cheio de adultos que passaram por esse processo de violência e foram frustrados e geraram essas perturbações no caráter moral deles. Essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem, poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. E isso deve ser uma realidade encarada à luz da verdade por cada um de nós que nos proponemos com responsabilidade sermos pais ou educadores, mesmo que não sejamos os pais biológicos, aqueles a quem nos confiam a educação. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos em atitude igualmente infantil de suborno emocional, a fim de os distrair. Em realidade, no entanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa mais pelos atos do que pelas palavras, e apesar de pretender se tornar independente ou educando, invariavelmente ele cresce condependente, isso é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Diante dessas colocações de Joana, o que a gente se depara é com a humanidade cheia de enfermos, né? Porque a cada momento nós nos encontramos e deparamos com essa realidade em diversos indivíduos que passam por nossas vidas, e até mesmo se fizermos uma profunda autoanálise, vamos encontrar vários pontos desses em nossas próprias personalidades. Bem, para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não o adulto, a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser a fim de evitar-se os sofrimentos. Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem a pusilanimidade, a incoerência de natureza moral. Não se pode concordar com tudo e, ipso facto, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser-se autêntico. Certamente a maneira de expressar a opinião é
que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa. A prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto, tornando-se expressivo de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de algum ônus. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta a que agrada aos outros e aquela a que si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam em processos sutis de culpa, que passam a azuzir o indivíduo na maioria das vezes na sua vida adulta, em que é convidado a definir rumos de comportamento. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Entretanto, merece considerar que se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, esta começa a partir do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz do adulto. Esse método abusivo é normalmente imposto na infância, propiciando que a culpa se instale no íntimo, no subconsciente da criança, e que quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação. A culpa é algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente no indivíduo. Quais são as lamentáveis consequências da culpa não liberada no ser? A culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana em que se omisia. E, segundo Joana, os conflitos e a mesquinhez dos sentimentos nutrem-se da presença da culpa, levando a estertores agônicos aquele que lhe sofre a injunção. Acabrunha e desarticula os mecanismos da fraternidade, tornando paciente o indivíduo arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos desatinos e quase sempre é empurrado para a depressão. Vezes, porém, outras apresentam-se com nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de escamoteá-la através de escusas e de justificações indevidas. Asseverar-se nesta conduta que é normal errar, e sem dúvida o é, mas não permanecendo em contínua postura de equívocos, prejudicando outras pessoas, sem o reconhecimento das atitudes infelizes que devem ser recuperadas, ao longo prazo. Tormentosa é a existência desse ser de quem se nutre de culpa, sustentando-a com a sua insegurança. Tudo quando lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido como sentimentos necessários à reparação. Essa pessoa, esse indivíduo, a infância conflituosa em que ele foi submetida, não poucas vezes induz o educando à raiva, ao desejo de vingança, à morte dos pais ou dos mestres. Isso ocorre como catarse, liberadora do desgosto. Quando mais tarde ocorre algo de infelicitador com aquele a quem foram dirigidos a ira e o desejo de desforço, a culpa instala-se automaticamente no enfermo, provocando arrependimento e dor. Determinados acontecimentos têm lugar não porque sejam desejados, mas porque sucedem dentro dos fenômenos humanos. Entretanto, a consciência aturdida aflige-se e procura mecanismo de autopunição, encontrando na culpa a melhor forma de descarregar o conflito. Quando num acidente alguém morre ao lado de outro que sobreviveu, em caso de este não possuir estabilidade emocional,
logo se refugia na culpa de haver tomado lugar na vida que pertencia ao que sucumbiu, sem dar-se conta de que sempre teve igualmente direito à existência. Tal comportamento mórbido castra muitas iniciativas e desencadeia outros processos autopunitivos de que a vítima não se dá conta. O arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações, mediante os resultados decorrentes, tornam-se na consciência de culpa uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Como forma de esconder o conflito, surge a autoconsideração, a autocompaixão, quando seria mais correta a liberação do estado emocional mediante a reparação, se o quanto possível. E para isso é necessário que a pessoa esteja aberta ao autoconhecimento, à autoobservação. Reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como uma ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações praticadas. À medida que é introjetada, porém a culpa senhoreia-se da emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa, gerando perturbações emocionais sem fim. Pode induzir a comportamentos doentios e a atitudes criminosas em face de repressões da agressividade, de sentimentos negativos incapazes de enfrentamentos claros e honestos que empurram para a traição, para os abismos sombrios da personalidade. Porque se nutre dos pensamentos atormentadores, o indivíduo sente-se desvalorizado e aflige-se com ideias pessimistas e desagradáveis, acreditando-se desprezíveis. Algumas personalidades de construção frágil escorregam para ações mais conflitivas. Nos criminosos seriais, por exemplo, a culpa inconsciente propele-os a novos cometimentos homicidas, além do inato impulso psicopata e destrutivo que lhes anula os sentimentos e a lucidez em torno das atrocidades cometidas. Portadores de fragmentação da mente permanecem incapazes de uma avaliação em torno dos próprios atos. Podem apresentar-se gentis e atraentes, conseguindo dessa forma conquistar as suas futuras vítimas, até antegozando, no entanto, a satisfação da armadilha que lhes prepara, estimulando-os ao golpe final. Bloqueando assim a culpa, saciam-se por breve tempo na aflição e no desespero de quem leva à consumpção. Quanto maior for o pavor de que o outro te demonstra, mais estímulo para golpear experimenta o agressor. A fúria sádica explode em prazer mórbido e cessa até a nova irrupção. Essas são consequências, resultados reais em pessoas que carregam esse sentimento e perpetuam nesse estado de culpa. E então Joana bondosamente nos traz o antídoto necessário para combater essa enfermidade, esse conflito interno que muitos de nós da humanidade trazemos, né? Alguns em maior, em um nível mais profundo, em outros mais superficial. Mas se formos analisarmos a nossa existência com real sinceridade, vamos encontrar pontos muito similares aos quadros que foram aqui apresentados pela nossa benfeitora espiritual. Há uma culpa saudável que deve acompanhar os atos humanos, quando estes não correspondem aos padrões do equilíbrio e da ética. E esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentimento de responsabilidade do espírito, do ser. Claro que existem milhões de espíritos e nós estamos em diversos níveis, diferentes níveis de consciência. Então essa percepção vai depender do grau de consciência que cada um de nós estamos, né, nos expressando. Sem ela, perder-se-ia o controle da situação, permitindo que os indivíduos agissem irresponsavelmente. Isso é bom que fique claro. Que todas as criaturas cometem erros, porque estamos em um processo de recordar, de nos reconstruir, de retornar à fonte de luz que nós somos. Então vamos cometer erros.
alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral, que deve ser o propósito de cada um de nós, independente de outras missões mais particulares, mais direcionadas, que nós carregamos quando regressamos à nossa expressão na reencarnação biológica. E Joana nos diz que o antídoto para a culpa é tão somente o perdão. Esse perdão que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra. Torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção desse sentimento. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Consciência do erro, tornar-se exequível, que se busque uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que a de auxiliar aquele a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. Tratando-se de culpa que remanesce no inconsciente do indivíduo, procedente da existência passada de outras vidas, a mudança de atitude em relação à vida e aos relacionamentos, ensejando-se trabalho de edificação, torna-se o mais produtivo recurso propiciador do equilíbrio e libertador da carga conflitiva. Mais uma vez, esse é um ponto também que necessita ser apoiado no nível de consciência que cada um de nós carregamos, Porque muitos de nós estamos reencarnados, mas não estamos ainda despertos às coisas espirituais, aos temas que nos levam ao conhecimento disso. Então somos completamente ignorantes a nível das leis que regem o nosso universo, as leis da vida. Ignorando-se a procedência, não se lhe impede a presença em forma de angústia, de insegurança, de insatisfação, de ausência do merecimento a respeito de tudo de bom e de útil quanto sucede. Assim mesmo, o esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismos de diluição do processo afligente. E é comum que o sentimento de vergonha se instale no período infantil, quando ainda não se tem ideia de responsabilidade de deveres, mas se sabe o que é correto ou não para praticar. Não resistindo ao impulso agressivo ou à ação ilegítima, logo advém a vergonha pelo que foi feito, empurrando para fugas psicológicas automáticas que irão repercutir na idade adulta, embora ignorando-se a razão do porquê. A culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticada. Somente a decisão de permitir-se herança perturbadora que renasce no período infantil, superando-a, torna possível a conquista do equilíbrio, da autossegurança e da paz. A saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa, utilizando-se do contributo valioso do discernimento, que avalia a qualidade das ações e permite as reparações, quando equivocadas, e o prosseguimento delas, quando acertadas. Então, mais uma vez, a Joana acerta com seu conhecimento profundo em psicologia humana, e ela traz bondosamente o antídoto da culpa, nos convidando ao perdão incessante de nós mesmos e dos outros também. E também nos convida a adotar uma postura de responsabilidade, a consciência de que devemos auxiliar aqueles a quem prejudicamos ou atingimos, como forma de libertação da vergonha, do sentimento da vergonha que nos aprisiona a culpa. Bem, meus irmãos, eu espero
que as informações contidas nesse estudo possam trazer para vocês insights e pontos importantes de reflexão para que vocês possam cada vez mais agregar conhecimento e amadurecimento ao seu processo evolutivo. Agradeço a vossa companhia nesse estudo. Peço que não esqueçam de assinar o canal, de compartilhar esse vídeo se foi útil, essas informações para vocês, se foram úteis, e clicar no sininho para serem avisados de novos vídeos que serão subidos. Um forte abraço e que a paz seja com todos. Até a próxima.